seu código fala só português? Coda na gringa. Your passport to an international career. Galera, preparem um pull request, porque está no ar mais um Coda na Gringa. E aí, Dev? Chega mais aqui. Você deve, olha aqui, ó. Vem cá. Diz uma coisa, a tua vida tá parecendo um código binário? Só tem trabalho ou tá no modo off o tempo todo? Então bora balancear esse algoritmo e codar na gringa, porque aqui a gente só roda em alta performance. Dito isso, começo agora, neste momento, o segundo episódio do Coda na Gringa, com um convidado mais que especial, um goiano muito topado. Eu já tive uns papos com ele aqui, muito gente boa, um goiano que saiu do Brasil e foi para a Inglaterra, a terra da realeza. Oi, que chique, hein? Eu tô aqui com o Brunão. Fala aí, seu Bruno. E aí, tudo bom? Como que tá por aí? Tudo jóia, tô em Recife, rapaz. Eu sou de Santos. E eu tô aqui em Recife no calor. E quantos graus tá aí agora? Mais ou menos, não precisa falar exato, não. Eu olhei mais, você tava 4 graus, mas a sensação era de -4. -4, mano, você é louco. Cara, quanto tempo tá aí na terra da rainha? Cara, ano que vem, ó. Mês que vem, março agora, vai fazer um ano de Inglaterra já. Um ano já, velho? Caramba. Passar rápido pra caramba, cara. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Mas e aí, foi sozinho, filho, mulher? Como é que você tá aí? Cara, eu vim com minha esposa. Ela topou essa loucura, né? Então, ano passado... Na verdade, ano retrasado eu entrei nessa empresa, né? Em 23. Surgiu a oportunidade em 24 a gente vir pra cá. Tá. E ela topou essa loucura da gente vir. E aí a gente montou as malas, morou uns meses em Airbnb, fez de tudo que a gente tinha no Brasil. Sim. E se mudou pra cá, cara. Loucura. Caramba, que loucura, cara, que loucura. Assim, tu é um cara novo, né? Tu deve ter tem 22 anos, quantos anos tem? 18 anos? Cara de menino. 28, quase nos 30 já. Já tô Quase começando a 30. pensar nesse número aí, me atormentando. Diz a regra que não é legal ficar tocando muito na idade, mas como tem cara de menino, você pode. Eu que já tô com cara de velho, que se incomoda, eu não tô nem aí pra idade. Mas assim, Bruno, acho que começando do começo, assim, velho, nosso papo aqui, e para quem não me conhece, meu nome é Fernando Leopoldino, eu sou de Santos, estou aqui em Recife. Eu sou um programador old school e criamos esse projeto aqui para falar com brasileiros que estão fazendo aí história fora do Brasil. Eu sou old school porque eu sou, para você que é dev aí que tá vendo, eu sou da era de VB, de Clipper, né? Vim um pouco pro .NET aí. O Bruno, ele tá no outro patamar, ele vai falar um pouquinho desse stack dele aí. Mas assim, cara, eu tenho minha história aí, eu venho trabalhar aí com ambientes, né? As camadas, né, de teste e produção, HMG, há mais ou menos 7 anos, e antes era Go Horse, era direto na produção, né? Então eu tenho uma história de 25 anos com tecnologia e uma maior parte do meu tempo eu programei, né? Hoje eu estou de arquiteto júnior numa empresa. E você, velho? Assim, como é que você começou aí? Você caiu para dev direto? Eu passei por algumas fases aí antes de me tornar dev, mas conta um pouquinho do teu startup aí e assim, o que fez aí você se descobrir aí limitado a Goiás, aí eu vou para fora, assim, como é que foi esse jump aí, inicial aí? Boa, cara. Então, falando um pouquinho da história, né, de como que eu entrei e comecei a mexer com tecnologia. Cara, lá em Goiânia, minha mãe inventou de comprar um computador. Eu tinha 8 para 9 anos, comprou aquele computadorzinho no carnê das Casas Bahia em 12 meses. O que era? 386? Não, essas cara, coisas eu sou novo, cara. Era um Celeron. Na época era um Celeron lá. E Celeron com 512 de memória. E na hora que minha mãe comprou, o cara ofereceu um upgrade para 1 GB de memória RAM. E ela aceitou o upgrade lá e colocou 1 GB de memória RAM na época. Mas teve um acordo. Não, assim, cara, virei o tiozão, né? Eu sou novo, cara. Tu nem colocou a mão. Tu nem colocou a mão, né? Tu nem viu, né? Um Pentium, um 386, tu nem viu isso, né? Não, no 386 eu já ouvi falar de história, assim, essas coisas, porque eu tava estudando, mas nunca tive um na minha frente, não. Porque assim, o meu computador, na época, ele já era ruim pro padrão, né? Então, assim, a galera tava
Core 2 Duo. O Celeron tava quase lançando o i3, e aí eu ganhei o Celeron lá. Foi teu começo, né? Foi teu startup. Sim. Era novinho, né? 9, acho que 8 para 9, 10 anos ali. Então, é aquela desculpa. Falei, mãe, eu preciso de um computador para estudar. E eu só queria jogar. A gente era essa, né? É uma molecadinha faz. E aí, o que aconteceu, cara? Como o computador foi no Carnê 12 vezes, o acordo que eu tinha lá em casa você não vai ter internet enquanto não terminar de comprar o computador, de pagar o computador. Então, foi 1 ano sem internet. E a razão dela fazer isso é porque eu ficava muito em Lan House, né? Não sei se é Lan House o nome em todos os lugares. Agora a gente ia Lan House, ia pra Lan House pra jogar. E ela ficava incomodada, porque era novo, ficava em Lan House. E ela não gostava, então ela comprou o computador pra realmente me colocar um pouco mais dentro de casa. Tá certo. E o que aconteceu, cara? Esse computador, ele veio com Linux. E eu queria jogar. E naquela época não rodava jogo nenhum no Linux. Então a primeira coisa que eu falei, mãe, tudo bem, a senhora falou que não ia gastar mais dinheiro, mas tem que formatar o computador. Desse jeito que ele tá, ele não serve pra nada. Que distro? Cara, eu não lembro que distro que era. Tipo assim, eu não tinha ideia. Eu só lembro que tinha um pinguim. E aí depois, quando eu entrei na área de TI, eu vi aquele pinguim lá de novo, que é o Tux, né? Eu falei, caralho, meu primeiro computador veio com Linux, mas eu não tenho ideia da distro. Porque com o Windows, quando você comprava na loja, era mais caro, né? E aí a gente foi lá, chamou o cara da Lan House pra ele formatar meu computador, levou o computador lá pra ele formatar, formatou. E como eu já sabia que eu ia ganhar um computador, o que eu fiz? Eu comprei aquelas revistinhas que vem com jogos, vários jogos, 1000 jogos no DVD. Cara, formatou o computador, coloquei aqueles negócios, instalei aqueles jogos, cheio de vírus, o computador foi pro pau em menos de uma semana. E aí eu falei, cara, se eu falar pra minha mãe que tem que formatar de novo, eu vou apanhar. E aí eu fui na Lan House, pesquisei no Google, né, como formatar o computador. E aí eu baixei você podia baixar o site, ainda pode, né? Você entra no site, você aperta pra baixar. Então, meu computador não tinha internet, mas eu tinha um browser. E aí eu abri o HTML em casa e lia o site em casa. Sim. E aí o cara da Lan House me ajudou, me vendeu o DVD lá com Windows, me passou o código lá pra mim usar, da pirataria, Windows XP na época, né? Cara, abri o site falava assim, você coloca o DVD, reinicia seu computador e aperta essa tecla aqui pra dar boot. E eu fiz isso exatamente na hora, eu não terminei de ler. Então eu dei boot sem terminar de ler. Eita. E aí, depois que eu tava lá na instalação do Windows XP, eu já não sabia se eu podia reiniciar, se não podia, se estragar meu computador, se não estragar. Porque quando você nunca mexeu, você acha que formatar é uma coisa de técnico, precisa saber de muita coisa. E eu perdi lá o meu tutorial. Não tinha smartphone na época, não tinha nem outro dispositivo que eu pudesse usar para acessar o site, estava no pendrive. E aí, simplesmente eu tive que fazer a instalação, fui tentando, até eu conseguir instalar, instalei o Windows lá XP. E aí, depois disso, a cada 3 dias eu formatava meu computador. A cada 3 dias eu formatava. Virou um especialista no negócio, mano. A formatação do XP eu virei. Então, cara, ali, descobri, né, que eu podia baixar o site, colocar no pendrive, foi meio que a minha introdução. Então, sim, na época, meu computador era muito ruim, não tinha placa de vídeo, o máximo que eu conseguia fazer era jogar jogos de Game Boy Advance no emulador ou de Super Nintendo. Então, só que muitos jogos, principalmente os que eu gostava, era RPG. E eu não sabia, eu não entendia o inglês, então eu tinha que baixar o Detonado. Então eu ia na Lan House, acessava o site, baixava aquela página do site, levava pra casa, jogava o jogo com o Detonado do lado. O que é Detonado? E aí, Detonado cara, nessa parte do jogo você vai fazer isso, na próxima parte você vai fazer aquilo, conversa com aquele personagem, conversa com outro personagem, porque como eu não entendia o que estavam falando, eu não sabia o que o jogo tava me mandando fazer. E eu tinha que ter as instruções, né? Entendi. Cara, e aí, com isso, acho que deve ter passado algum tempo, por alguma razão eu caí numa apostila da Kaelon, eu fiquei interessado, caramba, por que esse código HTML aqui vira esse site que tem imagem, que é bonitinho, várias coisas. Eu ensaiei, cara. Eu ensaiei para fazer. Calma aí, eu ensaiei para fazer Kaelon, cara. Eu lembro de Kaelon. Eu vi uns pacotes completo Java, não sei o que, formação. Eu ensaiei várias vezes, pedi orçamento lá para mim, bancar, para a empresa bancar. Caramba, Kaelon, mano. Kaelon hoje é a Lura, né? Kaelon, a Lura hoje era a Kaelon. Não sabia não. A Kaelon era a escola presencial física, né? Sim. Que eles iam nas empresas ensinar, ou as pessoas iam até lá, se eu não me engano. E eles lançaram a versão online, que era a Lura.
Então, eu acho que a Kaelon nem existe mais, virou tudo Alura hoje em dia. Enfim, eles tinham uma apostila famosa. Tinha Global Code também, sim. A galera deve lembrar, mas as apostilas tinham códigos. Então, a de HTML era 26, 16, 80, alguma coisa com 6, se eu não me engano. Então, baixei essa apostila e comecei a aprender HTML, CSS, JavaScript, sem internet, em casa, lá no meu computador, em casa mesmo. Então, eu ia lendo a apostila, ia testando as coisas ali, escrevendo. Na época era no Notepad, né? O Notepad padrão do Windows, não era nem o Notepad mais. Mano, rapidinho, caramba, que da hora, cara. Relembrar é viver, né? Eu aprendi HTML, eu não fui como você, assim, né, com a tua trajetória, mas isso nós temos em comum. Eu queria muito fazer a minha homepage, não sei o que, a minha paginazinha, eu estava fazendo curso técnico, aí um cara apareceu com uma apostila lá, ó, tem isso aqui, mas você tem que me entregar amanhã. Aí eu falei, beleza, aí eu virei a noite lá, e estudei lá os códigos e tal, fiz uma homepage, aí o pessoal entrou, me acharam o supra-sumo, livro de visita, lembra de livro de visitas? Lembra de assinar livro de visita, essas coisas, cara? Caramba, mano. Mas e aí? Aí tu fez se virou no HTML? Me virei no HTML lá, só que, cara, eu era criança, então rapidamente eu me desinteressei, não foi nenhum... Fiz alguns sitezinhos offline para me testar, só no HTML, CSS, JavaScript mesmo. Sim. Clicava no HTML, jogava no browser lá e acessava. Inclusive, acho que nessa época nem tinha o Chrome ainda, né? A gente usava o Firefox. O Explorer era o ruim, o Firefox era o legal, a gente usava o Firefox. Eu sou da época do Netscape, mano. Tu já ouviu falar, né? Já ouviu falar, claro, mas nunca usei também. Netscape, mano, misericórdia. Alta Vista, Senhor amado buscador. Vamos lá. Agora os velhos aqui, os velhos aguardam aí, vão se reconhecer vai aqui. Vai todo mundo lembrar. Yeah. Cara, e aí eu rapidamente me desinteressei e tinha um jogo que eu jogava na época que era o Ragnarok. E aí o que eu comecei a fazer foi... Eu baixei um servidor de Ragnarok e aí eu comecei a rodar, né? Isso um pouco mais pra frente, já tinha melhorado o computador, comecei a entender um pouco mais, comprei umas peças, eu ainda não tinha... Minha internet era 3G, que era porque a internet convencional, você tinha fidelidade, né? E minha mãe não queria aumentar, tipo, vou ter que ficar pagando 12 meses se não tiver dinheiro, né? Essas coisas, então minha mãe não queria. Yeah. Então ela comprou uma 3G da Claro, então tinha um chip lá dentro, enfiava o USB no PC e tinha acesso à internet. Só que a internet acabava. Chegava uma hora no mês ali, que a internet acabava. Os dados, o pacote. Exato. E aí ficava super lenta, você não conseguia fazer mais nada. Então o que eu fiz, né? Eu baixei um servidor de Ragnarok, eu rodava o servidor localmente, eu entrava no servidor de um jogo online, que era para milhares de pessoas jogar ao mesmo tempo, e eu ficava jogando sozinho. Então, esse ali foi os meus 2 contatos com programação e TI, vamos dizer, né? Essa parte do Ragnarok nem entra muito em programação, porque eu não customizei, não fiz nada, só entrava e jogava. E depois disso, isso deve ter acontecido ali até meus 12, 13. Aí eu formatava o computador de todo mundo da escola, aí a galera me pagava para formatar, e aí virou isso, né? Por isso que tu gosta de infra, que você falou. Sim. Legal. E aí, cara, Aí eu parei com essas coisas, consegui uma internet melhor, aí eu só fui inventar de jogar online, ficava jogando até eu entrar na faculdade, eu não toquei mais em programação. E aí quando eu fui entrar na faculdade, e aí 6 meses antes de entrar, eu já sabia que eu ia pra tecnologia. Na verdade, desculpa, eu queria ir pra engenharia civil, né? Meu objetivo é, cara, eu vou pra engenharia civil desde criança, eu falo assim, minha mãe, você... Porque, assim, cara, no Brasil, na minha experiência, na minha família, do meu ciclo social, você tinha 3 opções. Ou você vai ser engenheiro civil, ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico. Aí médico você já tira porque a gente era pobre, então médico já não dava. Então ou era engenheiro ou advogado. Eu gostava de exatas, então eu falei, cara, vou pra engenharia. Então na minha cabeça, de criança, adolescência, eu cresci pensando, cara, eu vou estudar para entrar na faculdade de engenharia, porque minha mãe falava que eu tinha que ir pra faculdade, e essa era meio que a opção que eu tinha. E por acaso tem um amigo meu, hoje em dia é meu amigo, mas foi um dos meus primeiros chefes, né, o Arcanjo. Sim. Ele falou, cara, você manda bem com o computador, você entende aqui, faz muita coisa aqui, por que você não vai para a área de tecnologia, cara? Eu estudei, ele falando, né, ele fez redes no Senai, e ele falou, cara, lá no Senai tem um curso de redes, tem um curso de análise de desenvolvimento de sistemas, talvez você pudesse seu Arcanjo, pô. fazer. Cara, me salvou, ele mudou minha vida mesmo? ali. E aí eu falei, cara, como eu nunca
cheguei a essa conclusão sozinho. Como que eu nunca pensei que talvez esse fosse minha área de interesse, né? Yeah. E aí eu entrei lá na faculdade, aí 6 meses antes de entrar na faculdade, depois dessa conversa já sabia o que ia fazer. Instalei um Linux no meu computador, antes de entrar na faculdade. Comecei a aprender C++, e fui estudar C++ e usava Linux. E aí eu trabalhava numa operadora de internet a rádio, que era a empresa dele, como telemarketing. E eu falei, cara, eu posso instalar o Linux aqui no computador do trabalho? Ele falou, cara, se você conseguir instalar a URA lá para atender as ligações, conseguir fazer o que você tem que fazer no Linux, faz o que você quiser. Eu falei, beleza, consegui instalar, achei um software open source lá que eu poderia usar, conectei tudo lá no computador e comecei a usar Linux 6 meses antes de entrar na faculdade. Aí começou a paixão pelo Linux, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já sabia algoritmo, já sabia um pouco de C++, já sabia um pouco de C, e fui estudar análise de desenvolvimento de sistemas, né? Então, assim, minha trajetória pré-realmente trabalhar foi essa. Ah, caramba, cara, que bacana, assim, né? Bem história padrão dos nerdola, né, cara? Que legal, legal. Aí tu foi engajando pra carreira de dev, tipo assim, antes de dar o jump pra Inglaterra, quanto tempo você é dev, cara? Quanto tempo você programa? Cara, eu acho que esse ano vai fazer 9 anos de carreira. 9 anos? 9 anos. Legal. Desde legal. que eu entrei no meu primeiro trabalho. Então, no terceiro período da faculdade, 1 ano e meio, eu já entrei no estágio. Então, estagiei por 2 meses, aí eu fui efetivado, e aí eu comecei minha carreira como dev mesmo, né? Aí eu comecei com Java. Aí, de fato, eu comecei a trabalhar lá na época com Java. Meu primeiro ano como programador foi com Java. Tem um monte de resenha de Java, de pessoal que não gosta de Java, né, cara? Eu vou até colocar uns memes aqui, uns negócios pra tirar um sarro aqui. E aqui que tem, né, cara? Tem aquelas tiração de sarro dos stack, né? Melhor isso, melhor caminho aquele. Eu sempre falo para quem não é da área, né? Que não existe a melhor linguagem do mundo para se tratar. Linguagem de programação é como uma ferramenta, né? Então, existem, às vezes, um conjunto de linguagens que vai precisar para desenvolver uma solução, né? Ou vai ser uma específica. Então, assim como o alicate não serve para tudo, precisa do martelo e tudo mais, é a mesma analogia, né? Legal, sim, legal, perfeito. cara. Muito bom, muito bom. Então, mas assim, você chegou a comentar de você ser full stack, né? E assim, só um parênteses aqui, galera, até chegar aqui foi Microsoft arruma aí a versão do Linux web, que eu fiquei 15 minutos aqui com o Bruno, que ele tem um Mac, tá? Tem um Mac, ele teve que instalar, porque a versão browser arruma aí, o time staff aí da Microsoft aí, ó. O Teams via web no macOS não rola, beleza? Ok, dado o recado. Mas assim, eu acho que o problema é meu computador mesmo. Eu acho que será, a culpa é minha. É aquela galera fala, né? O problema é a peça entre o computador e a cadeira. Acho que o problema era esse. Eu tenho que atualizar aqui meu Chrome, provavelmente. É porque eu sou meio medroso, cara. Eu customizo muito o sistema, mexo muita coisa. Tá. E aí, se eu atualizar o meu Mac, a chance das coisas quebrar e eu perder um dia arrumando é muito alta. Então, assim, tô 2 versões antes. Então, assim, o Mac já lançou a versão nova, aí eu não atualizei. Tava esperando a ficar estável para atualizar. Só que eles lançaram outra. Eu falei, puta, agora eu vou ter que esperar de novo até uns 6 meses para depois instalar. Então já tá programado. Agora, junho, provavelmente, eu devo instalar a versão nova. Mas deve ser por isso. E assim, super compreensível, porque assim, vamos lá. Ter o ganha-pão, tu ganha dinheiro com o computador. E assim, quem não entende pode falar, medroso, o cara da área, mas assim, nós não temos, talvez até deveríamos ter, né, um clone do nosso, né, perfeito do nosso equipamento. Então, se atualizar, se der ruim, você simplesmente não trabalha, não ganha teu dinheirinho, entendeu? Para você que não entende da área, que não é da área. Eu conheço um pouco de infra, montei computador um pouco, eu sou um pouco mais velho que você, eu peguei computador antes de ter placa que vinha default on-board, né, as placas de som, de vídeo, enfim, todos os devices. Mas voltando pro full stack aqui, você nasceu full stack? Será que sua mamãe falou assim, ai Bruno, que carinha de full stack esse menino é mais lindo? Assim, a tua trajetória, tu fez um pouco de back, front, e aí? Aí tu, beleza, vou resumir tudo que eu vou resolver o problema por inteiro. E há quem diga também que o full stack é uma maneira do povo pagar menos aí um front e um dev, né? Porque não deixa de ser um pouco de verdade, porque é um salário top de um back e um front, né?
isso aí faz parte da economia, enfim, são as novas funções também, e tem as suas alegrias e tristezas. Mas fala aí, como é que foi o lance de você se tornar um full stack? Cara, então, eu sou de Goiânia, e eu não acho que Goiânia é um pouco não acho que Goiânia seja atrasado em tecnologia, eu acho que a galera lá é muito boa. Só que as empresas, normalmente em Goiânia, elas têm menos recursos do que as empresas de São Paulo, por exemplo. Assim como as empresas de São Paulo têm menos recursos do que as empresas dos Estados Unidos, que têm menos recursos que as empresas do Vale do Silício. Então, assim, eu acredito que isso gera ambientes um pouco mais desafiadores. Então, quando eu comecei a trabalhar, a empresa usava Delphi. E estava migrando de Delphi para Java. Boa. A galera de São Paulo, provavelmente nesse momento, já estava usando, talvez... O Angular estava começando nessa época, né? O Angular JS. Então a galera já estava no hype de usar o Angular, fazer a API. Só que lá em Goiânia a gente usava muito JSF no Java, né? Que é basicamente você criar as telas dentro do próprio Java mesmo, igual o PHP fez por muitos anos e ainda faz lá com Laravel. O Rails fez isso durante muitos anos, ainda tem suporte, mas a galera hoje em dia está fazendo mais as APIs. Então, quando eu entrei... Só um segundo, JSF é Java Service, Frame? Java Server, alguma coisa Faces, Faces, tá. Java Server Faces, deve ser alguma coisa assim. Que é uma evolução do JSP, que no projeto que eu trabalhava também tinha JSP e JSF, né? Isso eu fazia principalmente na faculdade, no projeto de estudo, pesquisa, como que chamava? Iniciação científica. Eu tinha projetos de iniciação científica na faculdade, e esses projetos eram em JSP e JSF. Legal. Quando eu entrei na empresa, era Java, só que aí o front-end era separado, aí era Angular. Só que aquilo lá foi o começo da separação back e front. Então, todo mundo na empresa, até então, nunca separou. Cara, eu trabalho no Delphi, eu faço a parte de conectar no banco, eu faço o meio do software aqui, e eu faço a parte da tela também. Não tinha isso de aqui é a minha API, aqui é meu endpoint, aqui é a minha tela. Né? Então, naquele momento, naquela empresa, naquele contexto que eu estava inserido, a gente não separava. Sim. Inclusive, eu costumo dizer que, na verdade, a galera fala, eu sou especialista em back-end, eu sou especialista em front-end. Eu costumo discordar, porque eu acho que, cara, a área, o nosso nicho é programação web. Então, você tem que entender sobre programação web, que envolve o front, envolve o back, hoje em dia. Amanhã pode não envolver mais, entendeu? Sim. Então, você tem que entender esse ecossistema. Então, eu comecei entendendo ele. Quando separou, né, eu gostava muito, mesmo lá na empresa, a galera... Todo mundo foi contratado para mexer com Java. Então, obviamente, todo mundo queria mexer com Java. Só que eu pensei, cara, esse dia não sai da minha cabeça. Eu entrei um problema do Stack Overflow e a pergunta tinha sido feita, 8 anos atrás. Eita. Aí eu pensei, cara, 8 anos no futuro, eu tô tendo uma dúvida que esse cara teve e alguém já respondeu ele. Que viagem, então, assim, esse cara, entre aspas, ele tava não atrasado, mas ele tava aprendendo algo que outras pessoas já sabiam bem antes dele. E eu, 8 anos depois, tô olhando pra dúvida dele. Cara, talvez se eu continuar no Java vai demorar eu conseguir me destacar. E tava começando esse negócio de Angular lá na empresa, ninguém queria mexer nesse trem, ninguém queria mexer no Angular. JavaScript era linguagem de criança, né? Não era linguagem de programador, a galera zoava. Não, vai lá brincar no JavaScript aqui que a gente tá programando aqui em Java, cara. Então eu falei, cara, eu vou ficar bom nesse JavaScript. Porque quando eu comecei a mexer com JavaScript, eu olhei a pergunta do Stack Overflow 8 meses atrás. Sei. Cara, 8 meses atrás, a pergunta do Angular. Então eu comecei a perceber que se eu me especializar nisso aqui e aprender isso aqui rápido, talvez eu seja esse cara lá dos 8 anos atrás e eu tenha algum diferencial mais rapidamente. E nesse meio tempo eu apaixonei pelo JavaScript. Então, dentro dessa empresa, eu me tornei um dos caras que mais estudava e corria atrás de implementar as coisas em front-end e Angular na época. E assim foi meu primeiro 1 ano e meio de carreira, mexendo com Java e Angular, mas principalmente no front, né? Depois, no futuro, separaram os times, aí fizeram time de front, time de back-end, aí eu fui colocado lá no time de fronts, né? Uhum. Então, ali foi, né? Só que dali pra frente, cara... vamos dizer, eu comecei mais pro front, mas eu não me saciava, saber que eu fazia só metade. É a mesma coisa, sei lá, você é um padeiro, aí você prepara a massa, mas você não assa ela, cara. Você tem que assar, você tem que ver a coisa pronta ali. O resultado do seu trabalho tem que estar completo. Então, fazer só metade me incomoda. E aí eu falei, vou ser full stack pra sempre aqui, porque eu preciso conseguir mexer nos dois. Nem toda empresa me permite, né?
eu já comentei aqui em off, mas hoje em dia eu sou um mobile engineer e hoje eu só trabalho com mobile na empresa que eu tô. Mas eu tenho meus projetinhos ali que eu brinco com back-end também. Legal, legal. Então, não podemos falar que você é um javeiro, né? Então, antes Não de você mais. dar um jump aí para fora do Brasil, você já estava um especialista aí, um full stack dentro das stacks aí, então, do React. Sim, o que aconteceu? Eu trabalhei por essa empresa 1 ano e meio, Angular e Java. E aí, um amigo meu trabalhava nessa empresa também. Ele fundou uma startup e ele me convidou para fazer parte desse time inicial. Então, ia ser 5 pessoas no primeiro time, 2 programadores, ele ia ser o CTO e eu, o único programador até então. E eu falei para ele, cara, eu vou, mas o projeto tem que ser em React. Porque eu nem sabia React direito, eu tava começando a estudar, mas eu já tava gostando muito. E tanto que lá nessa empresa, na verdade, do Java, esqueci de falar, foi no momento que saiu o Angular 2. Então a gente tava no Angular JS, aí migrou pro Angular 2. Foi um momento bem chato para se mexer com o Angular. Yeah. E o React chegou muito forte nesse momento. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com React, eu acho que o React é o futuro. Eu acho que pro front-end vai ser uma solução muito boa. E tem uma frase famosa que é sempre aposte no React, né? E lá cedo eu apostei nele, fui para essa empresa do meu amigo lá para receber o mesmo salário, porque eu queria trabalhar com ele, gostava muito de trabalhar com ele já, admirava pra caramba ele. Então ele era o sênior, eu era o júnior, né? Então ele me ensinou muita coisa. Eu falei, cara, eu vou lá trabalhar com ele, mas tem que ser React. E aí a gente foi lá e construiu o produto do zero React. A gente já tinha um produto lá na empresa em Vue.js, um aplicativo móvel. Então, lá no meu segundo ano de carreira eu já trabalhava com aplicativos também. Mas era Vue e Cordova, né? A galera talvez conheça aí, mas hoje em dia a galera não usa mais. Sim. E ali eu comecei a mexer com React e Vue. Fui pro Node. Então lá eu também era full stack, então eu tinha que mexer no back-end. O back-end era muito em Node. E tinha um trecho lá que era em Go, que eu não mexia muito, eu não tocava muito, mas me interessava a linguagem. Então eu acabei estudando, entendendo algumas coisas, e futuramente eu fiquei nessa parte de JavaScript full stack, voltei para o Go no futuro, teve uma empresa que me contratou lá uns anos atrás para mexer com React Native no mobile e Golang no back-end. Aí desde então, nos últimos 4 anos, essa é a minha stack, né? Muito bom, muito bom. E o jump aí, especificamente aí, tipo, como é que foi isso, cara? Porque assim, isso vai de encontro com um dos principais objetivos desse projeto, que é a visibilidade externa, né? Porque para a grande maioria, se não para todos que sonham em ter um belo upgrade da sua carreira, acha que é inalcançável, né? Pô, sair do continente aqui, né? Sair do Brasil. Como foi isso, cara? Você começou a procurar aí oportunidades aleatoriamente, ou você olhou, eu quero ir para Inglaterra porque eu quero beijar a rainha? Amor, já foi, já. Né? Como é que foi a tua ideia assim? E aí você começa entrevistas. Uma coisa muito importante é até um ponto apartado, que, por exemplo, tem gente que pensa, vou para Portugal, que fala português não precisa saber inglês. Vai tomar pauleira, não vai sair nem Sim, isso é verdade. Não sai do lugar. Então, como foi esse mover aí? Cara, então, eu tive um problema muito grande na minha carreira, que todo mundo que vem conversar comigo, tá começando, eu sempre bato muito nessa tecla, que foi o idioma. Eu sempre gostei muito, cara. Eu gostava muito de programar e eu queria ser bom. E, eventualmente, eu tenho uma desenvoltura para conversar, para liderar. Então, as pessoas confiavam em mim para liderar alguns projetos. Eu gostava dessa responsabilidade. Uhum. Então, eu comecei a acreditar numa grande mentira que eu inventei na minha cabeça, que, cara, se eu for trabalhar para fora, como eu não sou nativo, como eu não falo inglês bem, nessa época eu não falava nada, né? Mas eu já pensava que quando eu aprendesse, obviamente eu não ia... Aprendi hoje, agora eu sou o melhor falante de inglês. Não, tem todo um trajeto. Você começa a conversar, as pessoas te entendem, mas você não se comunica tão bem igual a sua língua nativa, né? Então a frase que eu com um colega da empresa, quando eu cheguei aqui, a gente falava, que na minha língua nativa eu sou bem mais inteligente. Porque realmente, em outra língua, você não tem a capacidade de
se expressar tão bem ainda, né? Então você tem que simplificar suas ideias. E por conta dessa crença, eu pensava que, cara, eu vou me especializar tecnicamente, vou aprender a liderar também e vou pegar um cargo muito bom no Brasil, porque dessa maneira eu vou me desafiar mais. E é isso que eu quero. E eu acreditei nisso por muitos anos. Então acho que foram 7 anos de carreira trabalhando no Brasil, que poderia facilmente ter sido reduzido para uns 3, 4 anos. Já poderia estar trabalhando na gringa, cara, uns 4 anos atrás, e não Por quê? há 2. Por quê? Porque por eu ter criado essa crença de que eu não precisava do inglês, porque se eu trabalhasse para fora, eu seria apenas executor e não um líder, vamos dizer assim, né? Então eu falava, cara, eu não quero ser só executor, eu quero liderar, eu quero tomar decisão, eu quero chamar a responsabilidade dos projetos, e em inglês ninguém vai confiar em mim para fazer isso. Eu não aprendi o idioma. Então eu tinha aquele inglês técnico, eu sabia ler um artigo, às vezes eu sabia assistir um vídeo sobre programação em inglês, mas eu não falava, e eu tinha muita vergonha de falar. Porque quando muita gente deve se identificar com isso, você não fala por vergonha, você fala, cara, eu vou falar errado, a pessoa vai rir de mim, e pô, melhor eu nem falar. Então, eu não praticava, eu não fui desenvolver meu inglês com o objetivo de trabalhar para fora por essa razão. E isso foi até lá meus 6 para 7 anos de carreira, quando eu decidi, cara, agora eu vou aprender inglês e eu vou trabalhar para fora. E quando eu fiz isso, cara, foi impressionante, porque eu demorei 3 meses de nunca ter conversado com ninguém, por vergonha, até passar na minha primeira entrevista. Foram 3 meses. Porque eu achava que eu não falava. Só que, cara, eu já assistia filme com legenda em inglês, eu já assistia vídeos no YouTube de programadores em inglês, sem legenda, eu já lia muita coisa em inglês, então eu tinha um bom vocabulário de palavras que eu conhecia, eu conseguia entender bem o que eu estava ouvindo, mas eu não sabia falar aquelas palavras. Então, doido isso, cara, porque é um desafio para mim, tá? Eu tô na sua versão um tempo atrás aí, eu não sei falar inglês, é um desafio, inclusive vou querer desenrolar no inglês para entrevistar gente da gringa de verdade, e tem isso, o listening, né? Então, tipo, a gente, mesmo que não entender nada, escuta, né? Tenta ler. Assim, não tem mais, deixa para entrar, porque parece que não. Alguma coisa fica no cache aí, e aí é o que você falou. Na hora que precisou, blá, você começou, já estava lá. Exato, eu comecei a praticar, comecei a encontrar maneiras de conversar, comecei a falar sozinho em casa. Aí eu tava com minha esposa falando alguma coisa e brincando, eu colocava uma palavra em inglês no meio. Comecei a falar mais frases em inglês. Ela tava começando a se interessar pelo inglês também, então eu falava coisas e aí eu não sabia uma palavra, falava em português. Então, falava metade em inglês, metade em português, brincando, dando risada, perdendo aquele medo em casa com a minha esposa. E cara, comecei a falar sozinho, falar no banho, escrevia coisas em inglês e lia aquelas coisas. E aí fui fazendo isso. Assinei uma plataforma dessas plataformas de conversar com professores nativos e tal. Não me dei muito bem na plataforma, porque eu tinha vergonha, cara. Eu pensava em ter aula, via a borboleta na barriga, dava um frio ali, e eu ficava com muito receio. Então fiz poucas aulas, mas aí chegou um momento, ainda durante esses 3 meses, que eu contratei um professor particular. Ele é americano e mora no Rio de Janeiro há uns 4 anos. Cara, a gente teve 3 aulas. Entre a terceira e quarta aula, eu tive a minha primeira entrevista em inglês, que foi essa entrevista para essa empresa que eu trabalho hoje. Caramba! E eu passei. E aí eu passei. E aí, uma coisa engraçada é que quando eu tive a primeira aula com ele, eu fiquei muito nervoso, igual eu sempre ficava, né, lá na plataforma também. E no final da entrevista eu perguntei, a aula, né? Desculpa, a aula foi toda em inglês. E aí eu cheguei no final da aula e falei, cara, o que você acha? Em quanto tempo eu consigo fazer uma entrevista? Porque ele é um professor de inglês focado em profissionais, né? Focado em preparar você fazer uma entrevista. Ele falou, cara, 1 mês. Aí eu desliguei, né, a ligação lá no Google Meet, né? E aí eu fiquei parado assim, na minha época lá no Brasil, meu escritório tinha um espelho, eu olhei fiquei me olhando no espelho e falando, cara, ele falou 1 mês. Eu não acho que ele tá mentindo, não tem por que ele mentir. E agora que eu parei pra pensar, a gente conversou bem pra caramba aqui. Óbvio, eu esqueci várias palavras, tinha que parar e no tradutor procurar uma palavra pra usar. Mas, cara, 1 mês, será que... É uma aula por semana, né? Será que vai dar em 1 mês? E aí aconteceu, entre a terceira e quarta semana, fiz minha entrevista. Foi 1 hora de entrevista. E passei. Aí os caras falaram, Bruno,
Eu fiz a entrevista na quinta. Quando foi na segunda, eles me mandaram um e-mail falando, ó, você passou, a gente gostaria que você começasse na próxima quinta. Que era segunda, terça, quarta, quinta já a começar, né? E aí eu falei, caralho, não acredito, eu nem sei falar inglês ainda. Era a única coisa que passava na minha cabeça, eu não sei falar inglês. Eu fingi que sabia, eles acreditaram. O que eu vou fazer agora quando eu começar a trabalhar? Cara, entrei pra trabalhar nessa empresa, que é a empresa que eu tô hoje. Só que como eu tava nesse processo, tá? Eu não parei de fazer entrevista. Então eu continuei fazendo entrevistas. Então eu fiz mais umas 4, 5. Cara, eu passei em todas as entrevistas que eu fiz em inglês. Em 2023 eu passei em todas. Foram 5 entrevistas, passei em todas. Top, cara. Que top. Porque, tecnicamente, eu tava capacitado. Meu inglês não era tão bom. Hoje em dia, porra, já melhorou pra caramba. Não era tão bom o inglês, mas era suficiente pra me comunicar. Principalmente falando de programação. Cara, isso pra mim... Eu cheguei aqui na Inglaterra, eu fui pedir um lanche. Tem uma lojinha famosa aqui, é o Greg's. É tipo uma vendinha que você compra umas comidas. Legal. Cara, eu fui pedir uma comida pra mulher, eu não entendi nada que ela falou. E ela falou, eu falei, pô, não entendi, fala de novo. E foi, cara, 4 vezes até ela me explicar que eu não podia esquentar a pizza gelada que eu comprei no micro-ondas dela. Tá ligado? Era isso a explicação dela. Cara, não dá pra esquentar essa pizza e esse macarrão no micro-ondas. Você tem que levar embora. E se você comer aqui dentro, é mais caro do que se você levar. E eu não entendi, paguei mais caro e comi lá dentro. Só fui entender depois isso aí, cara. Então, por quê? Quando eu não tô falando de tecnologia, o vocabulário é outro. São palavras que eu não tô acostumado. Tá. Quando você fala de programação, tecnologia, quando você tá numa entrevista, cara, esses termos que você vai ouvir, é termos que você usa em português. Em português a gente não traduz. Você não traduz Amazon, você não traduz JavaScript, você não traduz nada que você usa na programação. Então, cara, 40%, 50% do seu vocabulário já tá em inglês quando você tá falando de programação. Tá, legal. E quando eu saía do assunto programação, ainda quando eu saio do assunto, pô, fui no barbeiro a primeira vez aqui, foi um terror. Como que eu falo pro cara como que eu quero meu cabelo? Eu não sei explicar isso nem em português. Como que eu quero meu cabelo? Eu falo pro meu barbeiro, cara, corta aí, desse jeito que tava aí. E ele corta. E aí agora em inglês, como que eu vou falar? Aí eu fui no Google lá, cara, corte de cabelo. Eu falei, eu quero um buzz cut. É 4 em cima, 2 no lado, as linhas aqui retas. Aí eu fui aprender, pratiquei pra ir no barbeiro pra fazer o corte certo. Você sabe que eu nem sei se ainda existe em Santos o Treinasse. Esse Treinasse é uma escola técnica, né? E eu estava fazendo um curso lá de montagem de computador. Aí tinha umas pessoas muito aleatórias ali. Eu, numa carreira técnica ali, eu tinha feito um colegial técnico, aí tinha um inglês lá. E aí eu, com o meu calcanhar de Aquiles, que é o inglês, falar inglês, eu falo, não sei o quê, pô, não tenho paciência, não gosto, não consigo, não sei o quê. Aí, palavras do inglês. É engraçado, vocês brasileiros falar, não ter vergonha para nada. Agora, na hora de tentar falar inglês, por quê? Né? Tipo, né? O português fluente dele. Aí, e é isso, cara. Nós somos sem vergonha para quase tudo, né? Tudo brasileiro, cara de Exatamente. pau, bababá. E na hora de tentar, né? Que eu tenho vergonha. A gente não tem que ter vergonha, né? Tem que ir. E ele falou: é natural, você vai falar, você vai ser corrigido, as pessoas já ajudam, né? As pessoas até gostam, então, não é assim, segundo o que ele falou. Você com certeza tem uma experiência aí fora, né? Que devem, não é todo mundo que tem paciência também, obviamente, mas devem te ajudar aí, né? Ok, isso é isso que você quer dizer, é isso, te fala, né, a frase corretamente, deve ser assim, né? Sim, cara. Aqui eu nunca tive uma experiência diferente dessa. Sempre que eu vou falar inglês, você vê que a pessoa, ela tá tentando te entender. Então, por mais que você fale errado alguma coisa, você não consiga explicar exatamente, ela vai te perguntar de novo, ela vai te falar o que ela tá entendendo que você tá falando, ela vai te corrigir ali pontualmente alguma coisa que você falou diferente, né? Assim, eu aprendi meu inglês vendo vídeos no YouTube, então jogando, assistindo coisas, então a maior parte do conteúdo que eu consumi foi inglês americano. E aqui, o inglês da Inglaterra, o sotaque é bem diferente, é um sotaque bem mais puxado, né? Por exemplo, diferente. Manteiga em americano é butter, né? Aqui é butter. Water, aqui é water. Então, cara, se você não falar water, eles não sabem que é water. Então eu cheguei aqui, eu ia falar water. Mas não, water, eles não conseguem entender o que você tá falando. E aí você vai tentar explicar essa water. E aí você tem, cara,
diabo é o OTA, cara? Tem nada a ver como eu vi essa parada sempre. Então, assim... O OTA já pensa que é o WTF, já acho que é o WTF. É o OTA. Então, assim, alguns sotaques aqui são bem fortes. Dentro da própria Inglaterra, o sotaque tem bastante variações, né? Tem muito imigrante aqui também. Então, você conversa muito com paquistanês, com indiano, com chinês. Então, tem gente de diversos lugares que vão ter sotaques diferentes. Os próprios ingleses têm o sotaque do sul e do norte. Então, não falar de programação, para mim, ainda é uma barreira. Estou tentando melhorar, praticar meu inglês, né? Mas, cara, a experiência para mim ali, o que eu acho incrível, né? Que eu gosto de falar para as pessoas sempre é: você acha que não fala inglês, mas você tem que tentar. Porque se você consegue assistir algo em inglês, sem legenda, e você entende, cara, provavelmente você está muito mais próximo de falar do que você acredita. Né? Então, para mim, essa experiência... eu fiquei um mês em casa falando, meu Deus, como que eu consegui passar nessa empresa? E eu entrei na empresa e comecei a conversar, comecei a fazer as coisas e deu certo. E aí, voltando lá atrás, no que eu falei, né? O motivo que eu não falava inglês. Cara, foram 4 meses na empresa, eu cheguei no time de mobile, era eu e mais outro desenvolvedor, um amigo meu, adoro ele, inclusive. E aí o pessoal me colocou como lead lá do time de mobile. Então eu era meio que tecnicamente responsável, porque ele estava lá mais tempo, mas ele era pleno. E eu já era sênior, já cheguei como sênior. Então o pessoal viu que eu tinha bastante expertise. Então aquele medo que eu tinha, quando eu for para fora, não vou confiar em mim para liderar, por conta da comunicação. Cara, em menos de 1 ano já me colocaram para liderar o projeto de mobile na época. Porque eles viram que, cara, ele consegue, ele manda bem, ele desenrola, tem um problema de comunicação, mas ele entrega. Então, deu certo. E aí, infelizmente, esse amigo meu, logo depois ele acabou saindo, né? E aí eu fiquei líder de mim mesmo, porque só era eu no time. Até recentemente. Agora o time aumentou, são 3 brasileiros. Então agora a gente tá trabalhando em 3. Duas pessoas que eu indiquei, inclusive, do Brasil, que eu trabalhei com eles no Brasil. E estão vindo, em breve deve chegar aí. Um vai chegar em março, o outro chega alguns meses depois. Muito bom, muito bom. Então eu imagino que você deve ter começado remoto aqui no Brasil, depois você começou a trabalhar para essa empresa estando no Brasil. Sim, desde quando eu cheguei na empresa, era para mim vir para cá. Só que o processo para vir, ele tem burocracias, né? Então, na época, eu e minha esposa, a gente ainda estava namorando, então a gente teve que correr para casar, para poder deixar os documentos tudo certinho, para a gente conseguir vir junto. Meu visto se estende para ela. A galera pensa muito em trabalhar para fora, em Portugal, Estados Unidos, né? E Inglaterra, cara, é muito bom por conta do idioma, né? Eu tenho amigos na Holanda, na Alemanha, na Itália, e esses lugares, eles são bons, com certeza, mas eles têm um problema do idioma, porque além de você ter que falar o inglês, você tem que falar o idioma da região. Verdade. Então, na Itália, você tem que falar italiano. Na Alemanha, você tem que falar alemão, e na Holanda, você tem que falar o Dutch lá, o holandês deles lá. Então, tem essas barreiras. Dá para se virar só com o inglês? Dá, a maioria do pessoal chega e se vira, mas você vai tendo algumas barreiras. Né? Então, na Alemanha mesmo, se você quiser tirar carteira de motorista, pelo que me contaram, você tem que fazer todo o processo em alemão. Caramba. Dependendo da cidade que você for, a galera não vai querer falar inglês. Na Itália, conheço 2 pessoas que moraram na Itália, programadores, e eles falaram, cara, eu morei na Itália e eu nunca trabalhei com TI na Itália, porque se você não fala italiano, eles não te contratam. Eles pedem inglês, a entrevista é em inglês, eles te perguntam, você fala italiano? Não. Você não vai ser chamado. Na Itália é assim. Então, não sei por qual razão, imagino que talvez por cultura, ou porque eles acreditam que dentro do software tenha muita coisa em italiano, ou regras de como o país funciona, que talvez eles achem, né? Acreditem que as pessoas de fora não entendam tudo bem. Mas na Itália tem essa barreira. E na Holanda é inglês pra caramba que a galera fala lá, então lá é um lugar mais de boa. Mas algumas burocracias, placas na rua, várias coisas é inglês. Estava falando com um colega ontem, e ele falou, ele mora na Holanda, e aí ele veio, pouco tempo atrás, viajar aqui ele veio para Londres, né? E ele falou, cara, como é bom chegar num lugar que tudo que você olha, você consegue entender. Eu consigo ler todas as placas, tudo que tá escrito, porque não tá em outro idioma, né? Por mais que as pessoas lá falem, aqui é tudo em inglês. Então, você com apenas português e inglês, você já consegue ter essa se virar muito bem. Maior, né? Acho que o mesmo vai acontecer em Portugal, mas igual você citou, cara, você não fala inglês em Portugal, também não vai rolar, porque Portugal, os clientes dos portugueses são de fora. Então, você tem que falar inglês em Portugal também. Legal.
Legal. Seguindo o fio aqui, falando em fio aqui, eu vou deixar um parênteses aqui, que tu é famosinho no Twitter lá, 10 mil seguidores lá, tu manda bem lá, né? Tu comenta bastante lá. Cara. Eu me envolvo em polêmica, envolvo nas tretas, aí o pessoal de vez em quando me segue, eu acho. Mas acho que não chega nem a ser. A galera às vezes fala de influencer, essas coisas, mas eu nunca produzi na internet, eu nunca, vou produzir conteúdo, vou fazer essas coisas. Nunca foi minha. Já tentei de vez em quando ali, mas nunca segui muito, né? O que eu fiz, que eu posso falar pela comunidade, foi lá em Goiânia. Lá em Goiânia eu participei, organizava evento, corria atrás das coisas para fazer acontecer meetup, os eventos de tecnologia. Então lá em Goiânia, talvez mais gente realmente me conheça. No Twitter, seguidor não é network, né? Eu costumo falar isso. Network é quem você bate um papo, quem você conversa, pessoas que estão sempre interagindo. Tem pessoas do Twitter que eu nunca conversei. Mas, cara, todo post, eu vejo vários posts dessa pessoa e gosto, dou like, interajo, a pessoa interage nos meus, então você vai criando meio que uma conexão com aquela pessoa, manda uma DM, depois chama, conversa, bate um bate-papo, isso vira network real, né? O que eu procuro sempre estar fazendo no Twitter. Para mim, o Twitter, o que importa é isso, umas 50, 60 pessoas, 100 pessoas lá que eu falo, cara, esses caras são muito bacanas, eu gosto de estar aqui interagindo com eles, que eu consigo aprender sempre com eles aqui, né? Eu posso dizer que foi no meu caso que encontrei você. Eu achei muito bacana aí a tua forma de pensar, o teu conteúdo. Legal. Opa, digo mesmo. Valeu. E assim, vamos lá, seguindo aqui o fio aqui. Cara, qual foi o maior bug aí de produção que você já causou ou presenciou? Cara, maior bug. Cara, teve um que eu presenciei. Eu mandei talvez um bug ele tenha aqui, sido, né? Bugzinho. Talvez ele não tenha sido o maior, mas ele acho que foi um dos que deu mais prejuízo, cara. Eu tava numa empresa e lá tinha um sistema que a gente tinha uma plataforma de streaming dentro da empresa, né? Dentro da plataforma, tinha uma parte lá que era streaming. E aí o streaming ele ficava salvo os vídeos. Então no final do processo, aquele vídeo era salvo num bucket e tinha lá um serviço que ficava olhando para esse bucket, pegava o vídeo e convertia ele para 4 resoluções diferentes, da mais pesada até a mais leve, e salvava em outro bucket. E aí um dia alguém foi lá e na hora de salvar, salvou no primeiro bucket. E aí o que acontecia? Quando você salvava um vídeo, eram gerados 4, e para esses 4 era gerado novos 4, e ficou assim por algumas horas, cara. Eu não lembro da cifra exata, mas acho que foi... Eu não lembro se foi 20 mil reais de prejuízo ou 20 mil dólares, mas assim, foi uma grana em algumas horas por conta disso. Tipo, foi uma falha ali que não foi percebida e virou uma bola de neve ali. Eu fiz algumas coisas, alguns deletes sem front, quem nunca, né? Quem nunca deu um delete sem front que atira a primeira pedra, e eu, como tem uma minha carreira, de grande parte da minha vida em dev, trabalhando com Horse, né? Só com produção sem camada, é um servidor, né, usuários e Deus ali, vai, vamos embora. Então aconteceu alguma situação ou outra e cheguei a fazer, cometei um erro numa empresa que tinha uma parte de cobrança que foi gerado errado, os boletos lá, foi um prejuízo, foi menor, foi uns 2, 3 contos, sei lá, né, fiz algumas coisas também aí, faz parte do crescimento, o mais importante não é você errar, né? Ter medo de errar, você assumir o erro, ser homem, sempre fui eu, né? Você ter responsabilidade, porque aí que você, enfim, cria a tua carreira sólida. Sim. E tem que ser homem, né? Tem que assumir o que você faz na vida, não só em dev, nem tudo, né? Falando do bug rapidinho, teve um outro que eu lembro que, cara, foi engraçado pra caramba. Eu era tech lead na época, e aí um dev do meu time a gente tinha um chat na plataforma, e ele tinha que inverter a ordem do chat, de tipo assim, a última mensagem ficar em cima, aí ela ficava em cima, ela tinha que vir para baixo, e você scrollava ao contrário, né? Então, por exemplo, o Slack você scrolla para cima, o Twitter você scrolla para baixo. Então, era para inverter isso aí. Aí o cara mexeu alguma coisa errada, que ele inverteu a lista. Só que aí, tipo assim, as palavras ficaram ao contrário. Ficou tudo o índice do bagulho. Cara, foi engraçado pra caramba, porque chegou na QA, ela falou, cara, eu não tô entendendo. Do nada começou a aparecer umas palavras esquisitas. E a gente foi ver os posts tudo de cabeça pra baixo, cara. Isso foi bom também. Que da hora. Os QA sofrem também, mano. Trabalhar no Brasil versus trabalhar na Inglaterra. Qual foi o maior choque cultural no código e na rotina? Cara,
Tem uma parte aqui que eu acredito, uma opinião minha meio polêmica, eu vou deixar pra falar no final, mas falando um pouco sobre a cultura, né? Cara, eu aqui, no horário do almoço daqui, que é da 1 até as 2h15, por exemplo, aqui é o almoço é 15 minutos, tá? Mas você tira 15 minutos nesse intervalo, então eu não me lembro de ninguém me chamar nesse intervalo, então essa é a primeira coisa, não ter aquela chamada na hora de tá comendo ali, alguém te chamou. Eu nunca vi isso acontecendo aqui. Então, acho que a galera respeita bastante essa questão do horário. Final de semana ter que fazer coisa também, nunca vi. Na verdade, já vi acontecer, mas era assim, vai acontecer tal coisa, não foi comigo, né? Foi com outra pessoa, pessoal do back-end. Vamos fazer a virada do sistema aqui no sábado, quem vai poder participar? Então, uma parada bem mais tranquila, assim, né? E, cara, depois do horário não tem mensagem te chamando pra fazer coisas ou te cobrando, né? Isso também. Acho que a galera respeita muito o seu horário. Então, Sim. Uma coisa que eu vejo aqui é, putz, cara, eu tava fazendo aqui, deu uns problemas, eu acho que eu não vou conseguir entregar hoje. O pessoal já te fala, cara, amanhã você faz então, tá tudo bem. Não tem aquilo, putz, não, a gente tem que entregar, a gente tem que lançar. Não, o pessoal adia, né, um pouco. Uhum. E eu acho que isso muito é por um choque de realidade que eu tive na primeira semana. Cara, eu cheguei no ritmo do Brasil. Codando pra caramba. Porra, tava entregando task muito rápido. E aí, a primeira semana, os caras me passaram umas tasks. Pô, a sprint era 2 semanas, eu terminei, sei lá, em 4 dias. Tudo que eu tinha pra fazer. E aí eu cheguei pro meu engineer lead na época, né? A gente não tinha tech lead. E aí ele falou: você terminou? Eu falei, terminei. Aí eu queria saber se eu já posso ver aquelas tarefas da próxima sprint. Se eu vou poder pegar elas, adiantar, né? Pra já fazer. Ele falou, não pode não. A gente tem essa velocidade. A gente se planejou, e se a gente manter ela, a gente entrega no prazo, certo? Então não tem por que você querer adiantar. A gente já está dentro do prazo. Dá uma olhada aí nos débitos técnicos, o que tem para resolver, tenta melhorar, escrever uns testes aí no projeto, então, porque a gente não precisa ser mais rápido do que a gente planejou para ser. Se a gente for nessa velocidade, a gente está bem. Então não precise ir lá adiantar. Então, esse foi um meio grande broxante, choque. né? É um pouco broxante. Então, ó. Pelo menos assim, você até se entender, né? Até se sincronizar. Sim, cara, porque, cara, você chega no trabalho e você quer mostrar serviço. Você chega e quer falar, não, eu sou bom, vocês contrataram uma boa pessoa. Yeah. E aí o cara, na primeira semana, fala, não, calma aí, velho, não precisa ser tão rápido assim, não. Batista. Dá uma broxada. Yeah. Então, é bacana, porque quando você se acostuma, você entende que, cara, fiz meu trabalho aqui, terminei. Eu tenho 4 horas ainda no meu dia. Eu tô livre para fazer outra coisa. Ou eu posso melhorar mais o projeto, eu posso colocar coisas que eu queria, posso refatorar aquela coisa, posso resolver um débito técnico, né? Então eu sinto que aqui tem isso. Tivemos momentos aqui na empresa, né? Aqui nessa da Inglaterra, que os projetos eram mais corridos, então a gente teve que correr atrás e trabalhar rápido para conseguir entregar as coisas. Então, em vez de estar adiantado, a gente estava atrasado. Também teve essa situação. Só que é bem mais tranquilo. Eu me senti bem mais tranquilo, né? E aí, sobre o nível técnico, aí é uma opinião que eu tenho, acho que até é impopular, mas na minha opinião, né, minha percepção, a galera que eu conheci no Brasil, a maioria dos brasileiros que eu conheço são os melhores engenheiros que eu conheço. Então a gente no Brasil tem muito essa cultura de que, o cara é americano, o cara é europeu, não sei o quê. Paga pau pro gringo. Eles falam inglês. O cara que escreveu essa biblioteca é americano, pô. Biblioteca aqui que eu uso no meu código. Então os americanos são os melhores, né? O americano escreveu Java, outro americano escreveu indiano. Cara, esses caras, eles são muito bons. A gente aqui no Brasil, a gente nem fala inglês, pô. A gente nem consegue competir com esses caras. Mas, cara, conhecendo algumas pessoas aqui, alguns desenvolvedores, não são ruins, são bons desenvolvedores. Mas eu consigo ver como os brasileiros são acima da média. O problema do brasileiro é a barreira de comunicação. Ele não consegue se comunicar, não consegue mostrar para o mundo quão bom eles são. Mas eu já vi pesquisas, ano passado, uma pesquisa falando que o melhor engenheiro são os poloneses, depois os brasileiros. Tipo assim, nessa ordem, ranqueando a produtividade das pessoas, né? Então, assim, e tem amigo meu na Alemanha que já me falou, cara, quando aqui chega na empresa um currículo de brasileiro, a galera festeja. Caralho, brasileiro, vamos ver, esse cara vai ser bom. E quando o cara não passa, é por conta do inglês. Porque, normalmente, tecnicamente, os caras mandam bem. E... Eu acho que... Vai terminar. Eu acho que eu tenho uma opinião em relação a isso, por motivo. Isso é um grande ponto. E uma das razões, né, que talvez seja a mesma que você vai falar,
quando eu cheguei aqui, eu tava pensando, né? Minha esposa, ela tava fazendo faculdade de marketing no Brasil, e ela tava pensando em fazer a faculdade aqui. Eu tava pensando em talvez fazer uma pós-graduação, né? Eu sou formado em ADS, mas talvez fazer um mestrado, tentar fazer alguma coisa aqui, né? Talvez eu não consiga entrar no mestrado direto, mas faço pré-mestrado, e aí tenta fazer essas coisas aí. Só que tem uma grande barreira, cara. Não existe faculdade à noite aqui. Porque, não sei se você sabe, não sei se a galera sabe, mas no mundo não é normal estudar à noite. Você estuda de dia. Só que no Brasil, a gente acha normal trabalhar de dia e estudar à noite. Isso é normalizado no Brasil. Mas aqui não existe esse conceito. Cara, assista, lembre de todos os filmes que assistiu, preste atenção em todos os filmes que você viu americano. Você nunca vai ver alguém na universidade estudando à noite. Eles estudam de dia, normalmente em período integral. Então, por que os brasileiros são tão bons, né? Cara, a gente trabalha de dia e a gente tem que estudar mais ainda à noite para se especializar, para ter um salário melhor, para se destacar. E aí, terminei minha faculdade, estou trabalhando, agora eu vou fazer um pós-graduação, fazer um mestrado. Você vai estudar à noite ou vai estudar no final de semana? Aqui não. Aqui muita gente entra no mercado, cara, depois da faculdade. O cara nunca trabalhou antes dele se formar. Então ele se forma lá com 24, aí ele faz um mestrado, entra no mercado com 26. Se o cara entrar aqui com 26 anos no mercado, eu já tenho quase 10 anos de experiência. Então, por mais que esse cara, no futuro, obviamente, vai ser um grande engenheiro, eu tenho 8, 9 anos de vantagem de tempo já fazendo isso do que ele, né? E, cara, no Brasil, se você não fizer esse sacrifício, esse extra mile, né? Para você conseguir melhorar de vida, você provavelmente fica estagnado. A gente tá no capitalismo mais severo possível. Enquanto aqui a galera tem uma vida muito mais tranquila, né? Muito mais tranquila, então o pessoal não precisa se estressar tanto. Bem parecido com o que você comentou. O brasileiro tem que tirar leite de pedra, né? O brasileiro, ele, não sei, não pode, tem que se virar e faz. Quando a maioria das pessoas fora do mundo, eu cruzo os braços. Não sei, não vai fazer, não vai acontecer e acabou. Ponto. Sim, a gente, ponto exatamente. É o cacete, a gente fala. Para brasileiro, não, ponto é o cacete. A gente vai lá e dá um jeito de tentar fazer de alguma forma e tentar evoluir o máximo possível sem depender de ninguém, né? Então, com esse exemplo que você falou, tem um amigo meu também em Portugal, que nessa época ele estava em Portugal há muitos anos já, 5 anos em Portugal, e aí ele foi lá em Goiânia, né, passar férias, essas coisas. A gente se encontrou num evento lá de tecnologia, e ele estava contando a história para mim de diferença cultural Portugal e Brasil. Ele estava no escritório, trabalhava presencial, e aí escutou a porta abrindo, olhou para trás, era a moça da Copa carregando uma caixa, imagina uma caixa de papelão, cheia de café. A moça estava carregando aquela caixa. Ele levantou, foi lá, pegou a caixa da mão dela, levou até o lugar e colocou no lugar, né? E aí alguém lá da empresa, um chefe dele, alguma coisa assim, foi chamar ele. Falou, cara, a gente viu lá você fazendo trabalho de outra pessoa. Normalmente a gente não gosta muito disso aqui, das pessoas ficarem pegando trabalho de outros para se mostrar. A gente acha isso aí meio ruim e tal. Aí o cara falou, não, eu não fiz para me mostrar. Eu não peguei o trabalho dela. Ela é uma mulher, eu sou um homem. Ela estava carregando peso, eu fui ajudá-la. Só isso. Então, isso mostra a diferença cultural de como aqui as pessoas estão tão fechadas. Minha função é fazer isso. Acabou, eu só faço isso aqui. Você é o que na sua empresa aí? Eu trabalho com JavaScript. Deu um problema aqui no Java. Você consegue olhar? Não consigo, eu trabalho com JavaScript. Então lá era a mesma coisa. E essa atitude dele, cara, no Brasil, é normal. Você vê uma mulher em qualquer ambiente carregando um peso, você, como homem, você vai olhar e você vai ajudá-la. Ninguém pensa no Brasil que você está querendo aparecer porque você está querendo mostrar serviço. Sim. Não, todo mundo pensa que você foi lá e foi cavalheiro. Normal. E isso é nesse exemplo, mas pensa que, meu colega de trabalho está tendo dificuldade, eu vou lá e ajudo ele. Então aqui a galera não tem tanto essa dinamismo assim de, tá tudo bem, você precisa de ajuda, vamos fazer isso aí junto. A galera aqui espera um pouco. Então, você é meu chefe, eu tô com um problema, eu te chamo para você me ajudar, né? Agora, se você não é meu chefe, se é meu colega, talvez eu vou mandar uma mensagem, talvez você me ajude. E às vezes a pessoa não se oferece, não te ajuda, então tem essa barreira ali das pessoas não se intrometerem muito, né? Elas ajudam, se você chamar, todo mundo te ajuda, mas elas não estão ativamente querendo te ajudar. Sim, exatamente. Sim. Iniciativa, né? São mais frias e tal. É verdade. Eu vou te fazer mais algumas perguntas aqui, que eu fiz
um step by step aqui. Se até o Joey Rogan tem o script, eu não posso ter o meu. Assim, só lembrei aqui, né? E como tá teu rei? O rei aí tá ruim, né? Cara, o príncipe, né? Eu acho que ele é príncipe ainda, hoje é rei. Rei Charles, é rei Charles. É rei? Ah, eu não ele sei, é rei cara, Charles. não entendo nada, cara. É mesmo? Pô, eu tô... Tem uma curiosidade aqui, cara. Tu não tem... É assim, vamos lá. Eu tenho que segurar pra não ficar gaguejando, parece o carro velho. Você... Os ingleses, eles... Tá bem rachão, né? Os mais novos não concordam, né? Com a grana que gasta com monarquia e tal. Mas tem as velhas guarda aí, tem uma adoração pela família real e tal. Tu já chegou perto do castelo algum... É que tu tá um ano aí, né? Talvez você não tenha passeado tanto, não sei. Mas tem uma idolatria, alguma coisa com a família real, né? Então tu não sabe Cara, não passa aí no noticiário, não passa na TV, ele tá melhorando. Não tá, eu tenho um ponto interessante exatamente sobre isso. Ele tá no SUS aqui, mas já tá liberando. Então, cara, o que acontece? Eu não moro em Londres, eu moro numa cidade menor, né? Tá. Como eu trabalho remoto, Londres é a cidade mais cara da Europa, praticamente. Sim, então, não faz sentido morar em Londres se eu não efetivamente preciso ir trabalhar, porque eu trabalho remoto. Então, eu moro numa cidade menor. Isso é inteligente. E então a gente tá um pouco longe lá dos lugares lá onde teve a coroação, se não me engano foi no Palácio de Buckingham lá em Londres. Quando a gente foi lá, a gente chegou a visitar esses lugares, mas acho que minha barreira com isso é que eu não tenho TV. Porque aqui na Inglaterra, se você tem uma televisão, você tem que pagar a licença de TV, por conta da BBC. A BBC é um canal público. E se você tem uma TV, você tem que pagar para o canal público continuar existindo, você tem que financiar esse canal público. Então você tem que pagar por ano, não lembro agora, mas acho que é umas 180 libras. Você dá mais de R$1.000. Por ano, para ter uma TV em casa, você paga isso aí. Eu não sabia disso, não. Tu tá zoando, né? Sério, é sério. Aí, tecnicamente, você pode ter a TV desde que você não assista nenhum canal. Se você assistir Netflix, essas coisas, você tá livre. Se você tiver um computador e acessar o site, se eu acessar o site da BBC aqui, eles descobrirem que eu acessei o site, eles vão me dar uma... e se eu não pagar isso aí, a multa é mais de 1.000 libras. É 1.000 libras de multa. Se você não pagar a taxa. Então, o que eu fiz? Eu comprei um projetor. Então, eu montei um home cinema ali, porque o projetor não tem entrada do cabo da TV. E se tivesse, eles poderiam... O que acontece? Cara, todo mês eu recebo uma cartinha. Mano, eu vou cortar essa parte. Eu vou cortar essa parte do episódio que vai dar ideia pro governo aqui, mano. Não, o negócio já não tá bom, cara. Não, vou cortar essa parte aí, mano. Eu recebo a cartinha falando, você tem TV? A gente acha que você tem TV em casa, a gente vai mandar alguém pra fiscalizar a sua casa. Cara, eu recebo essa cartinha aqui. Mano. Aí eu tenho que entrar no site e falar, eu não tenho TV em casa. E aí, qualquer momento, pode chegar um cara, bater na minha porta, entrar dentro da minha casa, olhar se eu tenho uma TV. Se eu tiver uma TV e ele vê o cabo que é, sei lá, o nome do cabo, coaxial, né? Ele vê o cabo coaxial na TV conectado, qual que é a dedução dele? Você tá assistindo TV e não tá pagando, então você vai tomar uma multa de 1.000 libras. E aí, pra não correr esse risco, eu prefiro não ter a TV em casa. Então, eu e minha esposa, a gente usa lá o projetor, conecta os aplicativos de streaming, assiste nosso streaming lá, mas não tem a TV. Quando eu tiver bem de grana, aí eu boto uma TV gigante aí. É porque aqui em casa também é pequeno, né? Então, quando a gente tiver uma casa maior, aqui é 2 quartos, a sala... dá pra colocar uma TV lá, mas a gente não usa muito. A gente gosta mais de assistir no quarto. E assim também, vamos falar real. Até tem assinatura aqui e tal, mas nós vemos tanto conteúdo que nós queremos ver, né? Hoje nós estamos tão, graças a Deus, né? Temos a opção de escolher tudo que a gente quer ver. A gente pode criar o nosso programa, nosso cronograma da semana, do dia, que vou consumir esses conteúdos aí, que eu vou ver um filme, vou ver não sei o quê. Sei lá, ver uma matéria, alguma coisa, uma rede social de uma TV, sei lá. Enfim, que decepção de saber isso da Inglaterra, né? Eu não gostei, não. Então, aí eu não assisto TV, então eu fujo, então eu não sei nada. Não sei nada que tá acontecendo com o rei, com a rainha, porque não tem TV, nem assim, pra deixar de barulho. Eu ia ser igual você aí nessa jossa. Eu tô com raiva da Inglaterra já. Vamos lá. Aqui, vou mandar aqui para cultura aqui, mas eu acho que essa pergunta é legal aqui, ó.
Se sua carreira fosse um repositório, ou perguntinha de nerd, hein? Esse canal é para nerd, então você vai estar gostando. Se sua vida fosse um repositório, qual seria o commit mais importante que você já fez até hoje? Cara, o commit mais importante, cara. Cara, eu acho que talvez não seja o mais importante. É que essa palavra importante é complicada, tem muitos momentos importantes. Mas eu acho que o commit que mudou minha vida ali, talvez tenha sido aquele ali do conselho de vir para a tecnologia. Porque ou talvez o momento que minha mãe me deu aquele primeiro computador e eu fiquei sem foram internet. Os dois. Pô, eu fechei com você, foram os dois. Isso porque, cara, senão hoje em dia eu não consigo me ver sem a tecnologia, porque, cara, mudou minha vida. Primeira vez que eu voei de avião na minha vida foi a uma viagem da empresa quando eu me tornei programador. A segunda vez também. Então, assim, eu não tinha acesso a muitas coisas, né? Eu era de uma região mais humilde lá em Goiânia, então a área da tecnologia me conectou com pessoas de uma realidade muito diferente da minha, abriu minha cabeça para muitas oportunidades e hoje me trouxe a mim, trouxe minha esposa aqui para Inglaterra. Massa. Então, que massa. Mudou muito minha vida, cara. Então, assim, usando aquele jargão aí dos velha guarda aí, a hora que separam-se homens de meninos na vida do seu Bruno Rodrigues foi qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Magnólia. A dona Magnólia aí, ó, um beijo para você aí, ó, um abraço aí. Então, o momento que foi a divisão separando de homens e meninos do seu filho Bruno Rodrigues foi quando a senhora deu o computador para ele, primeiro o computador, e o senhorzinho aí que foi o conselheiro dele que falou, vem pra tech aí, vem pra tecnologia que você tem, tô sentindo um cheiro de menino que coda. Aí, ó, legal, legal, muito bom. Bacana. Deixa eu ver aqui mais que tem aqui. Qual foi o maior momento WTF que você teve ao ver o jeito que os gringos falam? Assim, porque é o que você falou, né? Você teve uma experiência e aí, a vida real. Uma coisa que eu falo para alguns amigos, em casa eu falo, o meu sonho é morar nos Estados Unidos, tá? Já falo para um monte de gente, estou registrando mais uma vez aqui e eu tenho certeza não, né? Na minha cabeça eu tenho que aprender isso antes. Eu só vou aprender quando morar fora, porque aí ou fala o idioma ou tu morre de fome, né? Tipo, quando não tiver outra alternativa, né? Eu não falo porque eu não preciso aqui, pô, né? Eu vou fazer 44 anos e não preciso falar inglês, e tô tocando até hoje. Então, qual foi o maior momento aí que os gringos falam? Então, momento WTF moment. Cara, eu acho que logo no começo mesmo, quando eu entrei nessa empresa, né? O meu CTO, ele tem um hábito de conversar diminuindo o tom de voz. Então, assim, não é uma questão de sotaque e tal. O sotaque dele já é um pouquinho difícil de entender, porque na verdade ele é irlandês, né? Então o sotaque dele é um pouquinho, se não me engano, é irlandês ou é escocês, é uma coisa ou outra. Mas ele cresceu aqui na Inglaterra, mas ele veio de um desses outros dois lugares aqui do UK. Então o sotaque dele é um pouquinho difícil de entender e ele vai falando e ele vai abaixando a voz. Então ele vai falando assim, vai falando cada vez mais. Tem que chegar perto, você calma aí, Tico, eu tô meio surdo. E aí você tá aqui no computador aqui, ouvindo, você já aperta o fone de ouvido aqui pra tentar entender, cara, o que esse cara tá falando, por que ele tá falando tão baixo? Aí o pesadelo é quando ele termina uma frase falando meu nome, Bruno. Aí eu falo, tá, agora fudeu. Não entendi nada que esse cara falou. Aí eu tento me virar, bromada, ver se eu entendi, falo e é isso. Eu já acompanhei, tá? Reuniões com um camarada que ele não gosta de gente. Ele é muito inteligente, ele não gosta de lidar com gente, é super inteligente. O cara fala grosso, fala direto, tu vê que ele fala, o cara é uma máquina. O cara fala, dá vontade de, ele começa a falar, dá vontade de pegar a caneta e o cara é um gênio de software. E, cara, é muito louco isso da nossa área. Tem pessoas que, e é uma coisa que eu falo, e vou usar essa ferramenta, esse canal para comentar sobre isso, a importância de a gente desenvolver a nossa comunicação, a nossa desenvoltura, porque isso é para tudo na vida. Tem muita gente boa, você deve conhecer alguns, eu conheço outros. O cara é gênio, o cara, caramba, só que ele não pode falar com ninguém. Ele é como se fosse uma máquina mesmo, né? Ele é antissocial mesmo, né? Então é algo importante que as pessoas precisam desenvolver a comunicação, que eu acho que você manda muito bem. Você tem uma desenvoltura muito boa, por sinal.
Legal, valeu. Isso é legal, cara, que já rolou essa discussão, inclusive, no Twitter. Se dá ou não para desenvolver, se as pessoas deveriam ou não desenvolver. E acho que eu nunca nem compartilhei isso, mas quando eu era adolescente, criança ali para adolescente, eu era extremamente tímido. Eu ainda me considero tímido. Tímido a que ponto? Telefone lá de casa fixo tocava, eu não atendia porque eu tinha vergonha de atender. Ah, Caramba. mas quem tá ligando às vezes é a mulher da telefonia oferecendo um plano. Eu tinha vergonha de falar com essa mulher mesmo. Não queria falar com ela. O cara, não quero falar. Eu ia, sei lá, eu e minha mãe ia no centro da cidade, e aí a gente tinha muitas lojas lá no centro, né, Casas Bahia, essas coisas lá, enfim, americanas. Yeah. E aí a gente queria entrar, aí às vezes tinha um videogame ali, aí eu queria saber alguma coisa do videogame ou do computador. Eu falava, mãe, pergunta pra aquele cara isso aqui. Eu ia na casa das pessoas com minha mãe, a pessoa falava, Bruno, você quer água? Eu falava, não, obrigado. Aí eu falava pra minha mãe, eu quero água. Porque eu tinha vergonha de ter uma conversa, de falar, de pedir, barato. de falar, de qualquer coisa. Meu filho é assim, meu filho de 15 é assim, bem introspecto. Cara, agora você não é mais, né? Você era. Aí, inclusive, teve uma história que minha mãe adora contar, cara. Reunião de família, minha mãe conta essa história todas as vezes. Porque uma vez eu fui no médico com o Bruno, ele tava doente, eu tava explicando pra médica o que ele tava sentindo, e a médica me perguntou se ele era mudo, por que eu não deixava ele falar. Minha mãe adora contar essa história. E de fato aconteceu, e aí talvez uma das razões, né, que minha mãe sempre falava na minha frente, e eu já tinha essa timidez, às vezes eu não tinha paciência, que eu demorava demais, e ela foi. E, cara, eu lembro que duas coisas mudaram minha vida nesse sentido, tá? Primeiro, que eu fui trabalhar como telemarketing, então, eu tinha vergonha de falar e eu era obrigado a ficar falando. Então isso me fez conversar com muitas pessoas, ver que não doía, ver que a pessoa tava me xingando ali, me macetando que a internet dela não prestava, e eu, cara, desculpa, a gente vai resolver, me resolvi, então isso aí me ajudou pra caramba, muito, muito. Uhum. E a segunda foi quando eu entrei na faculdade, porque antes de eu entrar na faculdade, eu ainda era tímido, eu falava ali no telefone, eu não tinha mais aquele pavor, né, vamos dizer, mas eu ainda era tímido. E quando eu fui entrar na faculdade, eu falei, cara, timidez é uma coisa que não vai me levar para lugar nenhum. Não existe vantagens. Existem coisas na vida que elas são vantagens e desvantagens. Eu sou um cara de exatas, vantagens e desvantagens. Mas você ser tímido é apenas desvantagem, não importa. O cara você deu o exemplo do rapaz aí, genial, mas é antissocial ou é tímido. Cara, a parte dele ser tímido não agregou em nada. É só uma desvantagem. Talvez esse cara poderia estar sendo CEO, CTO, qualquer coisa numa empresa gigantesca se ele conversasse melhor, né? Enfim, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, cara, eu não vou ser tímido, eu vou fazer de tudo para não ser tímido. Toda oportunidade que eu não quiser falar, eu vou falar. Então, durante todos os períodos, eu fui representante de turma, eu fui monitor, né, aquele que você dá aula para turma anterior da sua de reforço. O cara não entendeu o algoritmo, então eu fui monitor durante do segundo para frente e fiz iniciação científica, fui representante de turma. E lá na faculdade a gente tinha projetos integradores, que era o projeto do final do semestre. E o melhor projeto da turma, além de apresentar você tinha que apresentar para a turma, fato. Mas o melhor da turma era eleito para apresentar no auditório para todos os anos, para todos os outros semestres, né? E eu algumas vezes fui eleito lá para apresentar. Cara, legal, cara. Meu sentimento era, não vou, eu vou falar que eu não quero. Ou então, quando fosse apresentar, eu vou falar, ô fulano, você fala, você explica, e eu complemento alguma coisa se precisar, mas não, eu chegava e eu fazia a postura de, cara, eu irei me colocar na situação que eu não quero. Inclusive, durante a faculdade, uma coisa curiosa que eu fiz foi, eu tinha meus amigos, normal, todo mundo tem um amigo ali na faculdade, mas eu fazia grupo com pessoas diferentes, todas as oportunidades possíveis. Cara, isso vale ouro, cara. Isso você tá falando vale ouro. Continua. Cara, e isso me transformou pra... Tipo assim, o que eu costumo falar isso pra minha esposa é que ela me conhece como eu sou, mas quando eu estou em outro ambiente, meio que eu incorporo um pouco esse personagem pra conseguir me expressar. Mas é um pouco desconfortável porque eu sou tímido. Por exemplo, você me chamou pro podcast. A minha vontade inicial era falar, cara, não, obrigado, não irei participar. Só que, cara, só dessa conversa que a gente tá tendo aqui, o quanto foi enriquecedor, o quanto foi bacana de conhecer, conversar com você, já se pagou. Então aquele receio, aquela vergonha, aquele medo, não valia a pena. Realmente eu deveria ter ido, né, contra o meu instinto natural, que era me retrair, me esconder, né? Então, cara, isso me ajudou
na minha área, nos cargos de liderança que eu tive como tech lead, posições, decisões que eu levantei a mão lá no meio de todo mundo. Cara, aquele cara é júnior, tá levantando a mão e tá dando uma opinião. Eu não queria levantar a mão, queria guardar para mim, mas eu me forçava a falar. Às vezes era besteira, às vezes eram coisas positivas, né? Então o inglês, a vergonha, o medo, né, que eu tive que superar também. Inventei uma desculpa por muitos anos para não ter que enfrentar o medo, mas consegui superar. Então eu acho que se a pessoa tem essa timidez, se ela sente que ela cara, não dói, e você tem que se desafiar. Então é o que eu tento ainda fazer, né? Ainda não é tão fácil, acho que não fica fácil para pessoas introspectivas assim como eu sou, sempre vai ser difícil, mas eu sempre me coloco nessas oportunidades para tentar, sei lá, explorar e sempre traz benefícios, então sempre vale a pena. Talvez você ainda tenha aí na sua cabeça, talvez, você não quem conversa com você não disse que você é introspecto, mas então talvez você saia da caixinha e volte em alguns momentos, mas você tem uma desenvoltura muito boa, cara, isso é muito bom, eu acho que isso é muito, muito importante pra gente. A gente vive em sociedade, né? Quem não sabe viver em sociedade está atrás das grades. Isso eu falo para algumas pessoas. Né? A gente precisa aprender a viver em sociedade, respeitar o amiguinho, não pode fazer mal para o amiguinho, né? Bom, estamos aí caminhando aí para um deploy final aí. Assim, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Bruno de 5 anos atrás, olha para trás, o que você diria, seu Bruno Rodrigues? Cara, a primeira coisa, não dá para ser uma coisa diferente. Compre Bitcoin. Não fala isso, mano! Eu comprei Bitcoin. Não fala isso. Acabou aqui, vamos encerrando. Tá, não dá. Depois dessa, cara, eu comprei Bitcoin, sei lá, 10, 20, 15 anos atrás, sei lá, cara. Foi, sei lá, R$50, 100, né? Não é nada, né? Mas se eu não tivesse mexido, aí não é nem cabecinha, né? Você tem que evoluir, né? Se você, né, você tem que pegar e esquecer uma coisa para investir e tal. Aí dá uma apertadinha, né? Cabeça de pobre, não, vou sacar, tô precisando de um dinheirinho aqui, pô. Errou! Essa seria, mas cara, não sendo isso, esse aí é um coringa, isso aí tem que ser. A coisa mais acertada é que você fala, cara, todos tem que falar 10 Bitcoin 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje em dia tava outra vida, mas enfim. Trabalhava por lazer, né? Por esporte, não precisava nem mais trabalhar. Mas, cara, eu acho que o inglês eu teria falado para mim, cara, acelera no inglês aí. Você não. Eu acho que foi a ferramenta que mais transformou minha carreira. Cara, minha carreira, eu considero que foi boa, eu consegui fazer as coisas muito rápido, atingir objetivos bem rápido, mas o inglês me deu, sei lá, mudou muito, né? Me deu a oportunidade de estar aqui, por exemplo. Cara, eu não acho que é para todo mundo, eu não acho que todo mundo queira mudar. Acho que você trabalhar do Brasil para gringa já é incrível, você já ganha um salário incrível. Eu tive isso por um tempo. Cara, você tem tudo que você quiser, você faz do jeito que você quiser, tá perto da sua família, tá com um clima bom, tem seus amigos, tem tudo. Mas você vir pra cá é uma experiência, cara. Eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil, primeira vez que eu vim já foi pra morar. Então, você tá num lugar com cultura diferente, arquitetura, ambiente, clima, pessoas, idioma, te enriquece, cara, porque você passa por cada situação que no Brasil você não passaria, sabe? Imagina você, cara, o básico do ser humano, né? O básico que a gente tem no Brasil, não importa quem você seja. Ok, algumas pessoas infelizmente não têm, mas é a comunicação. Você se comunicar é uma coisa básica sua. Você falar, estou com sede, estou com fome, quero fazer isso, quero fazer aquilo, me deixe passar, me permita fazer aquilo, é uma ferramenta básica. E quando você não consegue usar isso, é uma impotência que você sente de, caramba, cara, meu Deus, eu não tô conseguindo falar para essa pessoa o que eu quero. No caminho da tua vida. Então, essa dorzinha aqui, cara, ela te move, sabe? Ela te fala, cara, vai aí, você tem que dar seu jeito aí. Então ela te tira seu orgulho, ela tira seu orgulho de pensar, cara, eu tô bem, tenho sucesso na carreira. Aí você chega aqui, você não consegue nem pedir um pão na padaria. Então aí você fala, talvez eu não seja lá grande coisa. E às vezes, né, cara, você falou, eu ia falar que o inglês pra ti foi a cereja do bolo, pra ti foi óbvio, né, que você com conhecimento técnico avançado, o inglês foi a cerejinha do bolo ali pra selar o teu sucesso aí que você tá desenrolando. Mas
o lance do inglês é engraçado, né, cara? Porque você pega uma pessoa comum, que não é especialista em nada, sei lá, respeitando a todos aí, sem falar de sou especialista em tal assunto, qualquer coisa, vai. Se você desenrolar muito bem, não é só inglês, pode ser até outro idioma, é engraçado como isso abre portas e de repente você pode, porque brasileiro é o front, né? Brasileiro é lutador, né? Sim. E isso, às vezes aqui no Brasil, você ser um correspondente internacional ou morar fora mesmo, dependendo a empresa paga, te leva, né? E uma outra coisa importante que eu acho que isso é muito válido falar aqui, e pessoas precisam se atentar, quem trabalha no Brasil para fora, ganha em dólar, euro, qualquer moeda estrangeira, por meios, sei lá, um cartão de crédito, numa ferramenta Stripe, aí, uma ferramenta, não pode ficar muito tempo com isso, porque depois se complica na Receita Federal, né? Então, você teve uma situação que aconteceu no começo do ano aqui, e, enfim, mesmo que não vendo isso, é complicado, porque às vezes você pensa, pô, tô ganhando bem, né? Não tô pagando imposto aqui, né? Ali não tá registrando, ninguém tá sabendo, o Banco Central sabe de tudo. Tá passando aqui no teu CPF aqui, né? O governo sabe. Então, é importante ressaltar, se caso aí alguém esteja surfando nessa onda, tá feliz da vida, ver alguma maneira de ou abrir uma empresa lá fora, ver uma maneira de você deixar ficar bem com o fisco aqui para você não ter problemas, Sim. Né? Não, inclusive, o que a maioria da galera que eu conheço faz é com a sua própria empresa no Brasil, você consegue receber de fora. Sim. E, cara, é loucura. Se você tem uma empresa no Brasil, trabalha para uma empresa gringa, você recebe no seu CNPJ, você paga menos imposto do que um dev que trabalha no Brasil e recebe do Brasil. Então, quando eu estava trabalhando do Brasil recebendo da Inglaterra, por exemplo, eu pagava 3, 4% de imposto só. Sim. Então, se eu tivesse, quando eu trabalhava para o próprio Brasil, eu pagava 7%. Então, cara, arruma um contador bom, organiza sua empresa, você consegue uns descontos com imposto legal. E trabalhar para fora tem até vantagem em imposto, né? Além de ter o salário maior, você vai pagar menos impostos. Então, dá para fazer muita coisa. Ou recebe em criptomoeda aí, dá seus... Opa, desculpa. Não faça isso. Não faça isso, gente. Pague os impostos, ok? Eu sempre paguei todos os meus impostos certinho. Inclusive, isso não é brincadeira, é verdade. Eu nunca deixei de pagar o imposto, porque, cara, eu não quero. Se tem um inimigo que eu não quero ter, é o Estado. Jamais, nunca. A gente tem que estar tranquilo para a gente entrar e sair do país aí de boa. Consciência limpa, né? Sim, concordo. Agora, a nossa cereja do bolo desse segundo episódio aqui do Coda na Gringa pô, cara, tem um cara que trabalha com blockchain, com Web3 aí, isso é legal pra caramba, né? Pelo menos está escrito no teu LinkedIn. O que ninguém fala sobre trabalhar com Web3 e blockchain? Assim, eu acho que nem só para deixar aí, talvez quem queira entrar nesse mundo aí, enfim, o que você poderia comentar sobre isso? Cara, hoje em dia eu não trabalho mais efetivamente usando blockchain. Solidity, Web3, essas coisas. Eu tive um momento que eu comecei a estudar porque eu queria, né? E me interessei muito pela área, comecei a fiz alguns projetinhos legais, ganhei um dinheiro ali nos hypes, né? Não comprando e vendendo moeda, comprando e vendendo ativo, não, fazendo projetos que me rendiam dinheiro porque eles rodavam na blockchain. Então, isso é coisa foi uma época bacana que eu gostei. Infelizmente, alguns desses hypes caíram, esses projetos não davam mais grana, então eu parei com eles. Mas em uma das empresas que eu trabalhei, tive a oportunidade de lá dentro a gente ter uma iniciativa que era fazer uma integração com NFTs, então cheguei a profissionalmente também trabalhar com isso. Tem um amigo agora que está trabalhando para a Europa com blockchain. E cara, eu acho que assim, acho que a galera tem muito... existe uma separação clara quando a gente fala de blockchain, criptomoeda, que é a parte tecnológica e a parte financeira. O que as pessoas falam sobre blockchain 99% do tempo na internet é da parte financeira. Finanças é uma parte da criptomoeda, é só a parte moeda. A parte cripto é tecnologia. Então, a tecnologia da blockchain, como ela funciona, ela é extremamente interessante, ela tem características únicas e é útil para alguns cenários. A maioria desses cenários não é o que as pessoas imaginam, mas ela é útil para vários cenários.
Então, como tecnologia, eu gosto muito da blockchain porque ela revitalizou minha carreira. Porque eu estava num momento, 2017, que foi quando eu comecei a mexer, acho que foi 2018, 2019, que eu tava de saco cheio. Cara, eu tava cansado, não queria mais saber de programar, não tava mais com paciência para isso, não tava mais estudando, tava fazendo o mínimo que eu conseguia no trabalho e era isso. E do nada, me interessei por mexer e fazer códigos para rodar em blockchain, integrar com blockchain. E como a tecnologia, como a programação para a blockchain, ela roda diferente, ela funciona diferente, porque, por exemplo, na Ethereum, né, que é a rede que a maioria das pessoas vão conhecer, o seu código, ele vai rodar no computador de diversos mineradores ao mesmo tempo. E ele tem que ser eficiente para não gastar tanto recurso desses mineradores e você não pagar taxas tão altas. Então, por essa razão, a maneira como você pensa num software distribuído é muito diferente. A arquitetura e curiosa, é totalmente divertido. diferente. É divertido. Para mim foi muito divertido. E isso aí trouxe um gás para mim de voltar a estudar. E aí eu enjoei de blockchain, mas eu continuei com esse gás de estudar, essa vontade. E depois teve toda a transformação da minha carreira, do inglês, de vir para cá e tal, enfim. Então eu tenho um carinho pela blockchain. Então muita gente tem preconceito por conta das criptomoedas, por conta dos golpes, das NFTs. Mas, cara, às vezes, vale a pena separar um pouquinho, estudar, entender o que é uma blockchain, como que constrói, como que você integra com uma, como que você faz um software para rodar ali dentro, o que é um smart contract, como que ele funciona. Só porque é técnico, é uma coisa divertida, né? Computadores, celulares são feitos também para dar golpes e usados de maneiras negativas, e nem por isso você deixa de usar ele para trabalhar e não gosta de programar. Então, a mesma coisa vale para blockchain. Muito bom, muito bem feita a sua explicação, e eu faço um comentário. Galerinha, falta só mais um último ponto aqui, e eu queria só falar uma coisa de criptomoeda, né? Para você aí que é um curioso, né, quer pensar em ter rendimentos com criptomoeda, tome muito cuidado, tá? É um tipo de investimento totalmente especulativo, né? Por isso que tem esses boom tão maluco. Então não faça nenhuma loucura, estude, não veja um videozinho, já sou o mago do assunto, seja para investir, seja para programar, né? Usar a tecnologia aí, como o Brunão está falando. Tá? Então, tomem cuidado e não adianta, tem que ter esforço. Sem esforço não adianta. Muitas pessoas querem a coisa pronta, aperta o botão e aí é assim que tem tudo para dar ruim, né? Exatamente. Assim, cara, finalizando aqui a nossa conversa aqui, qual o maior mito sobre trabalhar fora que todo mundo acredita, mas é uma baita de uma furada? Cara, vou trazer dois aqui. Manda. Se me permite. Acho que o primeiro é bem direto, a gente já falou pra caramba disso. Você não precisa ter um inglês perfeito. Então, legal. Cara, seu inglês aí às vezes não é tão bom, você acha que você nem fala, como era o meu caso, e com um pouco de esforço, um pouco de prática em entrevistas, praticando ali nas próprias entrevistas, você já consegue ter um inglês suficiente para trabalhar. Então, o inglês não precisa ser perfeito, você precisa entender e ser entendido. Se você já está conseguindo isso, talvez você já consiga trabalhar para fora. Talvez você esteja mais perto do que você imagina. Então, tente. Faz uma entrevista em inglês. Se o cara falar que você não passou porque o seu inglês não era bom o suficiente, estuda inglês. Se ele falar que você não passou porque seu nível técnico não era bom o suficiente, então você vai descobrir que o inglês não era tanto o problema que você acreditava. Então, o inglês não precisa ser perfeito. Você só precisa saber se comunicar, entender e ser entendido. E às vezes, cara, meu inglês era ridículo, gente, quando eu comecei a trabalhar para fora, era bem ruim. E eu conheço muita gente numa situação muito semelhante à minha. Com inglês ruim, porque, assim como você falou, Fernando, você tá no Brasil, cara, você não precisa conversar em inglês, você não tem tantas oportunidades de falar. Então, de ouvir, a gente tem oportunidade, você consegue ver filme, ver vídeos, tem várias soluções, mas na hora de falar, você não tem tanta oportunidade. Então, cara, é muito difícil o seu inglês ser bom se você não tá falando diariamente. Então, esquece essa primeira aí da barreira gigante do inglês. Ela é bem menor do que parece. Ela é uma barreira, ela existe, mas ela não é tão grande quanto a maioria das pessoas imagina que é. E a segunda é que você tem que ser incrível e quem trabalha pra gringa são os melhores. Nossa, aquele cara trabalha pra gringa é porque ele é muito bom. Cara, a maioria dos desenvolvedores que eu conheço, os melhores, estão trabalhando no Brasil. Eles só não falam inglês ou só não tiveram coragem de fazer entrevista em inglês. Os melhores desenvolvedores que eu conheço
Ok, tem alguns muito bons que estão na gringa também, mas tem muitos que estão no Brasil, trabalhando no Brasil. Às vezes eles não estão nem... Às vezes eles estão satisfeitos, não querem, e tá tudo bem, é a decisão deles, né? Não tem julgamento aqui. Mas você não precisa ser o melhor desenvolvedor que você já viu para você trabalhar fora. Okay? Você pode ser um desenvolvedor ok, bom, faz seu trabalho, recebe suas tarefas, executa suas tarefas. Você não precisa saber as linguagens do hype. Cara, é uma coisa que pouca gente sabe, né? Muita gente não sabe disso, eu acho. É que Java, por exemplo, aqui na Europa, é uma linguagem extremamente popular e forte. Então, se você trabalhar com Java, a galera de Java às vezes é zoada ali, se sente de, nossa, talvez eu deveria aprender React, talvez eu deveria aprender JavaScript ou Go para mim conseguir trabalhar para fora. Cara, Java contrata pra caramba aqui, velho. Tem muita vaga de Java aqui. Deve ter muita vaga de .NET. Tudo que a gente usa no Brasil, cara, tem muita coisa. E eu falei que ia ser duas, essa era a segunda, mas tem uma terceira. Manda. Que é, cara, o Brasil, ele é mais avançado tecnologicamente em diversos assuntos do que a Europa, por exemplo. A gente acha que o Brasil, aquele sentimento de que os europeus são melhores, mas, cara, quando a gente no Brasil tava usando React, Angular, Go, essas coisas, o pessoal aqui da Europa nem sabia o que era, cara. Tem muita empresa aqui que UX, os caras nem sabem direito o que é, UI nem sabe direito o que é. Essas bibliotecas, essas tecnologias famosas, os caras não estão ligando. Eles usam as mesmas bibliotecas ou frameworks ou linguagens há muitos anos já, que estão aí. Tem um fato curioso no Japão, até hoje as pessoas usam fax. Por quê? Porque quando o fax foi inventado, o Japão era uma grande potência, então ele adotou o fax rapidamente, porque economicamente era muito viável. E o Brasil não adotou o fax, porque o Brasil não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro para comprar o equipamento do fax. Passou alguns anos, inventaram a internet e o e-mail. E a gente no Brasil descobriu que o fax era inútil. E a gente só usa e-mail. No Japão eles usam fax até hoje. Porque todo mundo tem fax, todo mundo está acostumado com fax. Por que você quer uma coisa melhor que fax? Fax já é bom, entende? Então você ser economicamente forte faz você adotar uma tecnologia rapidamente e às vezes não pegar as melhorias porque você já se prendeu com a tecnologia antiga. Então, enquanto no Brasil, às vezes, a gente não estava criando software para alguns processos, na Europa já estava fazendo, isso significa que os softwares daquela época ainda estão rodando na Europa, muitos, e eles são antigos, e estão sendo mantidos. Então, cara, o boom da internet, o boom da internet foi com Java, foi com .NET, então aqui tem muitos sistemas Java.NET, porque foram criados lá. No Brasil, as startups já foi na época de API, Node, JavaScript, então tem muito disso no Brasil por conta disso. Aqui tem JavaScript, tem React, tem Go, tem todas essas coisas que tem no Brasil também. Tem várias empresas do hype aqui, várias empresas bacanas. Mas tem várias empresas que trabalham com produtos legados. Então, às vezes, o cara mexe com... Você falou lá do VB, e se ele sabe falar inglês, talvez ele consiga um trabalho aqui. Deve ter vaga aqui de VB que contrata. Então, barreira tecnológica, achar que os europeus manjam mais, os americanos manjam mais. Cara, no Brasil... a gente é muito early adopter. A gente pega uma tecnologia, acabou de lançar, a gente já tá botando um projeto para ver o que acontece. Por aquele fato da faculdade, à noite, a gente tá querendo estudar, melhorar, se esforçar o tempo todo. Então, eu acho que isso contribui bastante com a gente ter muito dessa inovação, né? Então, cara, para com esse sentimento de achar que os europeus estão à frente, na minha opinião apenas, né? Eu acredito que, na verdade, o Brasil tá à frente, mas na realidade deve ser que a gente tá bem equiparado ali, mesma coisa. A gente passa feio não, né, cara? Estamos muito bem na fita. Tá muito bom, muito bom. Brunão, cara, que prazer falar com você. Caramba, você é um cara muito comunicativo, se expressa muito bem, entendeu? Você consegue desenrolar muito bem aí os seus pensamentos, a sua expertise. E o objetivo desse canal é isso, cara. A gente tem um papo aqui amistoso, como eu gosto de falar com o pessoal, né? Imagina que eu sou seu amigo, é esquisito, né? Tenta imaginar que você me conhece há muito tempo e a coisa vai desenrolar e a gente consegue conversar. Muito obrigado mesmo aí pela sua participação, e vou gravar aqui. E para você que está assistindo aqui, muito obrigado pelo seu tempo, quase 2 horas, hein? Obrigado pelo seu tempo aqui. Não deixa de seguir aqui Coda na Gringa, do Brasil para o mundo. Simbora, pai. Valeu. Valeu.